sou a Paty. Eu sou a Bia. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal IA! Vem com a gente! Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Oi, pessoal. Oi, Paty. Não entendendo a dela, não. Mas tudo bem. Gente, Deixa eu tinha que fazer isso. Gente, é o seguinte. Hoje eu tô meio elétrica. O quê? Por quê? O quê? Alguns alunos param a gente no meio do pátio, às vezes no meio da aula, a gente tá explicando alguma coisa e pergunta: professora, você era uma boa aluna? Professora, como é que você era no tempo de escola? Hoje nós resolvemos vir aqui falar com vocês sobre os nossos tempos de escola enquanto alunas, é claro. E assim, eu me garanto, eu tenho bons exemplos a trazer pra vocês. Paty, você foi uma boa aluna? Eu fui uma boa aluna. Tirando aquilo, né, que a gente não pode contar, o que sobra é só coisa boa. Ó, uma coisa eu falo pra vocês, meus pais nunca foram chamados na escola, eu nunca assinei nenhuma ocorrência, então eu sabia fazer as coisas direitinho. A minha mãe vivia na escola. Uai, por que, Bia? Já. Ixi, eu não morava pertinho da escola, né? Então eu tinha que pegar ônibus. E aí eu passei por um problema, sim, né? No início, pra eu conseguir aprender a pegar ônibus. Que eu nunca tinha entrado no ônibus sozinha. Eu medrosa, igual um pintinho longe da mãe, sabe? Longe da galinha. Era eu, né? Tremendo dentro do ônibus. Aí meu pai me levou algumas vezes pra escola, me ensinando. Minha filha, é aqui, ó. Tá vendo? É aqui, ó. É aqui. Tá, pai. Onde? É aqui, minha filha, ó, tá vendo esse ponto aqui? Aí o que eu fazia no início? Claro que eu descia no ponto errado, lógico, né? Lógico, porque eu sou sonsa mesmo. Era uma escola grande, ela tinha 2 andares, né? Só que ela tinha uma falha muito grande, que ela não tinha quadra. Oxe. Tinha um pátiozinho, bem pequenininho, mas quadra mesmo, não tinha. E aí a gente fazia isso já no ensino médio, parte da educação física, a gente fazia no contraturno, então eu tinha que voltar para a escola à tarde, alguns dias na semana, e a gente fazia educação física ali naquela quadra perto da escola. A minha escola era pertinho de casa, o que eu gostava muito, porque eu podia acordar quase na hora de sair para ir para aula. Então eu não corria o risco de me atrasar ou coisa do tipo. Quando isso ia acontecer, minha mãe dava um jeito de me acordar e me levar pra escola. Eu achava a minha escola enorme e ficava meio perdida, vamos dizer assim, porque eu era pequenininha, né? Comecei a estudar lá na 1ª série e só saí na 8ª. O engraçado é que na medida que o tempo ia passando, eu ia enxergando aquela escola de um jeito diferente. Hoje eu acho ela tão pequenininha, eu acho que ela precisa de uma estrutura tão maior para atender a quantidade de alunos que tem lá. A minha escola tinha uma quadra, que foi construída quando eu estava na 1ª série. Só que, fora isso, tinha mais nada. Tinha uma parte com terra, sabe o chão batido? Aquela terra amarela. Imagina o uniforme depois da educação física. Beleza, hein? Pular corda, fazer queimado, a bola toda suja. Pá, né, mãe, desculpa. Né? Meus uniformes sujos, era uma luta pra poder limpar daquela terra. Mas era um tempo muito bom, muito legal. Eu tive uma professora de português, olha só, né? Eu sou professora de ciências, mas quem marcou aí essa fase pra mim foi uma professora de português chamada Marlúcia. Infelizmente ela já não está aqui nesse mundinho, mas ela era uma professora excelente, acima de tudo uma pessoa excelente, com uma personalidade muito forte. Os alunos não tinham medo dela, respeitavam muito a Marlúcia. E ela era maravilhosa, ela era encantadora, é uma pessoa que eu guardo assim, com um carinho muito grande. Beijo, Marlúcia. Beijo, viu? Bom, tomara que você esteja aí, né? Você é uma pessoa boa, então tem que estar lá, né? Uma pessoa que me marcou no ensino fundamental foi uma pessoa que eu morria de medo, mas que eu só descobri que ela era uma pessoa muito massa depois que eu comecei a dar aula. Por quê? Essa pessoa a Paty conheceu no ano passado, ela foi nossa coordenadora, e eu sei que muitos alunos, assim que eu falar o nome dela, vão ficar assim, sei não, acho que ela tá fazendo média, que foi a Rita.
Eu, quando fui aluna naquela escola que eu mencionei pra vocês, a Rita era coordenadora. Ela já foi professora dos meus irmãos, mas ela era coordenadora quando eu comecei a estudar no Fundamental 2. E eu morria de medo, porque ela impunha a voz e falava, investigava quando o aluno fazia alguma coisa, né, assim, proibida e tal, e conversava, mas ela sempre foi muito certeira, né, vamos dizer assim, muito nas regras, assim. Justa, né? Muito justa, exatamente. E uma vez aconteceu que meu irmão torceu o braço. O que aconteceu com a Bia? Ela chorou. Ai, meu Deus. Eu fiquei do céu, dessa gente. cor. Eu chorava. Gente, eu sou exagerada, Bia. Preocupada com meu irmão, porque saiu da escola carregado praticamente. Todo mundo falou, não, ele tá bem, ele só torceu o braço, mas assim, né, super preocupada. Tadinha, eu acho que eu enchi tanto o saco dela que ela precisou chamar minha mãe. E essa foi uma das vezes que a minha mãe foi na escola. E eu acho assim, um ótimo exemplo de profissional na escola. Então não precisa ser só um professor que te marcou, Ah, com né? certeza. E olha, ela dá bronca sim, mas ela nunca errou nas broncas dela, viu? No recreio, eu era uma pessoa muito comilona, né? E eu tinha, na época, gente, eu não era vegetariana. E eu tinha uma tara por coxinha, entendeu? E eu saía, bateu a hora do recreio, assim, recreio. Aquela Tava eu bagunça. lá, né? Teve um dia, inclusive, que a minha tara pela coxinha de pegar logo a fila e comer logo aquele negócio foi tão grande, que eu caí rolando da escada. Foi uma das cenas muito bacanas. E o legal foi logo assim, que eu comecei nessa escola, sabe? Que era uma escola nova um pra ótimo mim. jeito Era massa. de estrear. Consegui chamar a atenção de todo mundo, ó. Linda, Seja bela, bem-vinda, Patrícia. e toda roxa, Patrícia, né? E na época, pra eu comprar a coxinha, eu gastava o passe, a passagem da Nossa, era Era uns papéis- o ticketzinho. ticket de passagem de ônibus. Aí 1,80. meu pai Eu ficava uma fera, papai ficava uma fera, porque sempre terminava a passagem antes, né, do tempo. E aí ele falava pra mim, minha filha, o que você tá fazendo? No recreio, eu merendava. Comida, né, gente? A gente vai pra escola pra quê? Pra comer. Porque a boca foi feita pra comer. Então, eu ia pro recreio e sempre ficava junto com as minhas amigas, assim. E depois de comer, eu não era muito de ficar correndo ou coisa do tipo, não. Tinha uma amiga minha que tinha um Walkman, a gente ouvia. Walkman? Oi, que é isso? É isso aqui, ó. E aí, quando não ouvia música, eu ficava ali, tranquila, brincando, desenhando, só esperando passar a hora. Eu era muito aluna, assim, de sala de aula. Eu gostava muito da aula, mesmo. Sério, não tô mentindo, não. Eu gostava muito de assistir aula. Eu era apaixonada por um menininho e eu nunca tinha beijado na boca até então. É o da bicicleta? Não, Ria. Ah, não, da bicicleta você tinha 15 anos, É. né? Tá bom, Esse vai. eu tinha 12 pra 13 anos. Ok. Eu tinha muita vergonha. Muita vergonha. Falou em meninos, eu ficava muito tímida, aquela coisa toda. Mas aí eu tinha umas amigas, né? Tem umas amigas, gente, que tentam ajudar a gente, né? O que elas fizeram? Paty, tá tudo certo, entendeu? O Marcos vai ficar com você. Você tá dando nome aos bois Ninguém mesmo. sabe o sobrenome mesmo. Tá bom. Chegou a hora de dar as bitoquinhas. O que eu fiz, gente? Peguei minha bolsinha pronta pra ir, né? Vou no meu primeiro encontro. Super coração. Tu. Aí eu saí correndo. Fugi. Meu Deus. Peguei o ônibus. A cena das meninas da Catiane. Patrícia! Não vá! Não! Eu fugi. Então, no meu primeiro beijo, não foi meu primeiro beijo, eu fugi. E eu fiquei muito sem graça, porque o problema foi voltar depois no outro dia, né? Aí me sacanearam pra caramba. O dia que eu passei mais vergonha na escola, na verdade, sim, talvez nem causou tanta coisa assim pros meus colegas ou pro professor, mas pra mim, na minha cabeça, assim, todo mundo tava assim, nossa, Bia, que nojo. Foi o quê? Eu estava com um furúnculo debaixo do braço, quase no sovaco. Então imagina ficar andando de mãozinha na cintura, toda metida. Chique.
muito chique, né? Toda metida, pomponzinha, né? Vamos dizer assim. E aí, aquilo tava doendo demais. Tava quase na hora de estourar, porque eu não fui cortar, eu morria de medo. Então eu tava fazendo os curativos, passando remédio, fazendo tudo certinho. Eis que chega um dia da prova de matemática do professor Xande. O Xande já foi coordenador quando eu fui professora também, engraçado isso. Bom, na prova, tô fazendo, tentando fazer, né? Lógico que tinha as minhas dificuldades, demorava um pouquinho mais, mas tava até de boa, fazendo a prova ali. Mas aquilo começou a doer, começou a parecer que tinha alguém furando, me dando tapa em cima do furúnculo. O negócio lateja, gente. Fica latejando. Sabe, sirene? Então, fica aquela coisa ali. Então, o que aconteceu? Eu senti tanta dor que eu comecei a chorar. E eu percebi que ele estourou. Mas ninguém tava vendo. Tava debaixo do meu sovaco. Eu tava virada pra próxima parede, pra ninguém ficar arrastando. Eu deixei de sentar mais no meio da sala pra fazer a prova de boa, ficar lá tranquila. E era a mão que eu tava escrevendo. Mas eu senti que aquilo vazou. Gente... Só o quentinho, né? Só aquele... Só o quentinho. É muito nojento. E aí eu comecei a chorar e o professor ficou assim... Eu não posso sair da sala, essa menina tá doida. O que eu vou fazer com ela? Ela tá chorando aqui desesperada. Será que a minha prova é tão difícil assim? Então, o que eu fiz? Eu tive que ir pra casa, né? Eu limpei tudo, mas pra fazer os curativos, aquela coisa toda, e cuidar direitinho, eu tive que ir pra casa. Por mais que eu tivesse ficado com muita vergonha daquele dia... Foi até bom, porque eu pude estudar um pouquinho mais pra prova de matemática e ter tido um resultado melhor. O professor foi super compreensivo. Obrigada, Xande, se você vê isso algum dia. Mas, enfim, eu fiquei com muita vergonha, muita vergonha. Ela morreu no banheiro feminino. Se minha mãe soubesse que eu tava namorando na escola, eu nem sei o que ia acontecer comigo em casa.